E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar como programar o jogo do Pac-Man. Então, esse é o jogo do Pac-Man que eu desenvolvi nos últimos dias. Para quem não sabe, o objetivo do jogo é coletar todos os pontos brancos do tabuleiro, nesse labirinto aqui. Então, eu estou fazendo isso e a gente tem que evitar que o fantasma te alcance. Se o fantasma te alcançar, você vai perder uma vida. Na parte inferior da tela aqui, nós temos a pontuação e o número de vidas do Pac-Man. O ponto pequeno é um ponto que é acrescentado no placar do jogo. O ponto grande, que é esse ponto maior que você, ao alcançar, você faz com que os fantasmas fiquem piscando entre azul e branco. Ele é 5 pontos. E quando o fantasma tá nesse modo, você pode comer o fantasma também. Daí, vou conseguir pegar um fantasma e ao conseguir comer o fantasma, ele volta pro centro da tela já como um fantasma ativo no jogo, né? Ele pode te capturar novamente. E ao capturar o fantasma, você ganha 10 pontos. Então, aqui eu vou mostrar algumas mecânicas do jogo. Eu vou fazer com que eu perca algumas vidas para vocês verem a tela final do jogo. Quando o fantasma te alcança, tem uma animação no Pac-Man e quando você morre. E você perde também uma vida, né? Então você perde uma vida no jogo. Agora eu tô com 2 vidas. Essa que eu tô agora e mais uma. E ao perder essa última vida, eu caio na tela de Game Over. Então, aqui, quando a gente chega nessa tela, é só apertar a tecla R que o jogo é resetado. E esse é o jogo que eu desenvolvi nessas últimas semanas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é importar a biblioteca do Pygame. Eu estou importando a biblioteca do Pygame como PG e também importar a biblioteca Random, que vai nos dar aqui uma direção aleatória para o fantasma. Então, aqui eu estou iniciando a classe do Pac-Man e dentro da classe a primeira função é a função init. Observem aqui que a função init recebe um parâmetro, que é o parâmetro scale, que é uma escala que você vai dar para a tela que vai aparecer no computador de vocês. Eu já mostro a escala que eu utilizei, mas explicando aqui as próximas variáveis da classe. Então nós temos aqui 3 cores declaradas, a cor branca, a cor preta e a cor azul. O preto é utilizado no fundo da tela, o azul são as paredes e o branco é utilizado nessa porta da casa do fantasma e também no texto da pontuação e das vidas do jogo. Nós utilizamos aqui o parâmetro scale para definir o tamanho da nossa tela. Então o tamanho da nossa tela é a escala que a gente escolhe para o jogo vezes 27,5 no eixo X e a escala do jogo vezes 35 na altura do jogo no eixo Y. Nós também declaramos aqui a fonte do nosso jogo. A fonte, eu estou declarando o tamanho da fonte como scale vezes 2, que fazendo dessa forma a gente consegue escalar a escala do texto conforme a escala da tela do jogo. Nós também temos uma variável self.clock, que é a variável ali que vai determinar o FPS do jogo. Já adiantando aqui, o FPS do jogo é 60 frames por segundo. Nós temos aqui o nosso parâmetro scale declarado dentro de uma variável para a gente utilizar dentro do jogo. Então, o scale vai para a variável self.scale. Nós temos uma variável self.spriteframe, que é uma variável ali que vai determinar ali a animação das imagens do jogo. Nós temos uma variável sprite_speed, que é a velocidade da animação dessas imagens no jogo. Nós temos uma variável para pontuação do jogo, então self.score, uma variável para a quantidade de vidas do Pac-Man, então self.lives. Nós iniciamos ali com 6 vidas, 5 vidas de estoque mais a vida corrente do Pac-Man. Nós temos uma variável aqui para o fim do jogo, então essa variável endgame serve para isso. E nós temos aqui algumas variáveis para determinar que quando o fantasma ele está no modo inofensivo. Então, desde a variável self-harmless mode,
até a última variável Harmers Mode. Nós determinamos aqui o status de não agressividade do fantasma. E nós temos aqui outras 3 variáveis para o Pac-Man, a posição do Pac-Man, a direção que o Pac-Man está indo e a próxima direção que o Pac-Man vai se direcionar. Continuando na função init, eu só separei o slide para poder ficar mais fácil de ler, então essas variáveis que eu estou mostrando aqui agora continuam no que a gente já declarou na função init no slide anterior. Então essas primeiras 3 linhas já estavam no slide anterior, então é a posição do Pac-Man e também a próxima posição que o Pac-Man vai se direcionar. Nós também temos a mesma lógica para os fantasmas, então cada um dos fantasmas tem uma posição, então Ghost Blue Position, por exemplo, eles também têm uma direção que eles estão indo e eles também têm uma próxima direção, que é utilizada ali quando ele vai virar em uma esquina antes de chegar na parede final, que vai bloquear a movimentação que ele já está se direcionando. E por fim, nós temos uma última variável para o fantasma, que são essas últimas 4 linhas, que é a distância entre o fantasma e o Pac-Man, que vai ser utilizada para poder criar a lógica de perseguição do fantasma para o Pac-Man. Ainda dentro da função init, porque ainda não acabou as declarações das variáveis dentro da função init, então isso daqui vocês podem incluir dentro da função init ainda. Aqui a gente está declarando todas as sprites do Pac-Man, então o Pac-Man ele tem 18 sprites, começa na sprite 0 e vai até a última sprite, quando ele é eliminado. Aqui no jogo nós utilizamos a sprite 1 até a sprite 17, então a primeira sprite utilizada é esse segundo desenho do Pac-Man, porque na lógica do jogo eu achei que o primeiro sprite do Pac-Man não se encaixava bem na animação. Então tudo isso precisa estar declarado dentro da função init. Nesse próximo slide também precisa estar declarado dentro da função init, porque são as outras sprites do jogo. Então aqui são as sprites dos fantasmas do jogo. Então as sprites do fantasma que eu utilizei no jogo foram essas 2 sprites aqui. Então o fantasma olhando para a direita e para baixo e a variação da saia do fantasma, vamos dizer assim. Eu ia fazer no jogo também o tracking dos olhos do fantasma em direção ao Pac-Man. Então, como o código do jogo já estava em 900 linhas, eu decidi não acrescentar essa funcionalidade no jogo, porque senão ia ficar mais extenso ainda a explicação aqui no tutorial. E também é uma coisa que não era muito perceptível no jogo, pelo tamanho do fantasma na tela. Então, as únicas sprites que eu utilizo são essas 2 sprites do fantasma olhando para baixo e para a direita. Então, elas estão declaradas aqui na esquerda. E também a sprite do fantasma quando ele está no modo inofensivo. Então, ele varia aqui entre nessa cor branca e a cor azul. E a última variável que a gente precisa declarar dentro da função init é essa variável self.map, que é o mapa do nosso labirinto do Pac-Man. Aqui eu destaquei as paredes, que são representadas pela string hashtag. Então aqui a gente consegue ver o destaque das paredes dentro do jogo. As strings com ponto são os pontos pequenos e as strings com a letra O são os pontos maiores no jogo, no qual quando a gente coleta esses pontos, os fantasmas ficam no modo inofensivo. E também tem outras 2 strings que eu utilizei aqui, que é o traço, que seria a porta aqui da casa dos fantasmas, mas só a fins estéticos. Então essa variável precisa estar dentro da função init da nossa classe, e a partir daí a gente terminou a função init. Então depois da declaração da classe do nosso jogo, a gente precisa declarar a chamada da nossa classe Pac-Man. Então a chamada da nossa classe Pac-Man está aqui dentro da variável jogo, que eu determinei aqui para esse código. Então, a escala que eu dei para o meu jogo, em uma tela Full HD com uma resolução de 4K, está como 26. Então, o tamanho da escala do nosso jogo está em 26 pixels para cada unidade do uso daquela variável self.scale. Aqui, eu só vou chamar a atenção que a gente tem uma função do jogo bem aqui nessa linha abaixo do PG Keydown. Então, aqui a função é a função move, que vai determinar aqui o movimento do nosso Pac-Man dentro do jogo. A tecla ESC, ela finaliza o jogo. Então, se você apertar a tecla ESC, você finaliza o jogo. E aqui abaixo estão todas as funções utilizadas dentro do nosso jogo. Um destaque aqui para o FPS do nosso jogo, que está em 60 frames por segundo, que é uma velocidade ok ali para as animações e também para a velocidade de movimentação do nosso Pac-Man. E
A minha dica aqui é que vocês copiem esse slide logo abaixo da declaração da classe do Pac-Man, e à medida que a gente vai criando as funções do jogo dentro da classe Pac-Man, vocês vão descomentando as linhas que chamam essas funções dentro do jogo. E assim vocês vão conseguir ver passo a passo o desenvolver de cada função dentro do jogo do Pac-Man. Então a primeira função aqui do nosso jogo é a função clearWindow. E a função clearWindow é uma função bem simples. Então, o que acontece nessa função aqui, por exemplo, é que a gente tem um desenho da tela do jogo. Então, aqui seria um dos primeiros frames que aparecem no nosso jogo. E para a gente desenhar um novo frame em cima do desenho antigo, a gente precisa apagar o desenho do frame anterior. E a gente faz isso desenhando um quadrado preto. Então, a gente utiliza aqui a cor preta em toda a tela do nosso jogo. E ao executar essa função, a gente limpa o último frame do nosso jogo. E assim a gente tem uma tela, vamos dizer assim, em branco para poder fazer um desenho de um novo frame no jogo. A próxima função é a função move. Então a função move, ela registra ali a movimentação do Pac-Man nas teclas W, A, S, D. E também tem a tecla R, que ao pressionar a tecla R, a gente dá um restart no jogo. Mas a gente também pode mover o Pac-Man nas setas do teclado do jogo. Então tem essas duas opções para movimentação do Pac-Man. E aqui nessa função existem duas lógicas de movimentação do Pac-Man ao clicar em uma tecla de movimentação. Então a primeira lógica é quando o Pac-Man está indo na direção atual, então como por exemplo aqui para a direita, e ao clicar na tecla esquerda ele retorna para a esquerda. Então essa é uma possibilidade de movimentação. Quando o Pac-Man está indo para uma direção, ele consegue ir para a direção oposta. E a segunda lógica seria quando o Pac-Man armazena uma direção para ir para as laterais da direção que ele está indo. Então, vamos pegar aqui o exemplo que ele também está indo para a direita. E a próxima movimentação do Pac-Man pode ser para cima ou para baixo. Mas ele só vai executar essa movimentação quando ele chegar em uma esquina que tenha um caminho para ele ir para cima ou para baixo, ou no final de um corredor, quando o corredor muda de direção, também indo para cima ou para baixo. Então, essa segunda lógica, o Pac-Man armazena a direção que você quer ir, e ao chegar em um ponto do labirinto que ele consiga executar essa movimentação, ele vai executar essa movimentação. E é isso que acontece nas verificações aqui de cada tecla. O primeiro if verifica se ele quer ir para o caminho oposto, e o segundo if verifica se ele vai salvar a movimentação para uma esquina do labirinto. A próxima função é a função board, e eu preparei uma animação aqui para a função board. Então, o que a gente está vendo aqui é a construção do labirinto dentro desse for da função board. Então, existem dois loops para a função board. A primeira define aqui as paredes do nosso labirinto, e o segundo loop determina aqui a pintura dos pontos pequenos e grandes do nosso labirinto. E eu vou deixar a animação rodando aqui só mais uma vez para vocês verem como essa lógica funciona. Vocês conseguem ver aqui que há um desenho e também há uma correção do desenho feito para os corredores ficarem uniformes. E depois a pintura dos pontos dentro do nosso jogo. A próxima função é a função Animation Step, que é uma função aqui que vai determinar aqui o passo da animação do nosso jogo. Então o que acontece aqui nessa função é que a cada frame do nosso jogo a gente aumenta a variável sprite frame em um número. Esse número pode variar de 2 a 1 ao decorrer do código aqui do nosso jogo, e isso vai definir ali a velocidade da animação dentro do jogo. Enquanto o jogo está em movimentação normal, o sprite speed está em 2, e quando o Pac-Man ele morre, o sprite speed fica em 1. Para a animação ficar um pouco mais lenta, porque a quantidade de sprites para essa animação é maior. Então, para caber a animação em 1 segundo, a gente precisa mover esse sprite frame em uma velocidade menor. A próxima função é a função Player Rotation, que é a função que vai fazer a rotação da sprite do Pac-Man para dar um match ali da direção que ele está indo também. Então, o que acontece aqui é que a gente verifica em qual direção o Pac-Man está seguindo, e conforme essa movimentação do Pac-Man, a gente rotaciona a imagem do Pac-Man. Então, quando ele está indo para cima, a imagem fica para cima, e quando ele está indo para a direita, a imagem fica para a direita. E as imagens da movimentação do Pac-Man são essas 5 imagens aqui do canto direito superior da nossa tela. Então, essa é a primeira sprite da movimentação do Pac-Man, a segunda, terceira, quarta e a quinta.
A próxima função é a função Collider. Então a função Collider, ela é utilizada tanto na movimentação do Pac-Man quanto na movimentação dos fantasmas. E o que ela faz é que ela movimenta o Pac-Man ou o fantasma alguns pixels para frente, conforme a direção de cada agente aqui. E se o fantasma ou o Pac-Man colidir em uma parede, ele volta essa movimentação, fazendo com que o fantasma ou o Pac-Man não tenham a percepção de movimento. E também não atualiza a nova posição do Pac-Man ou do fantasma. Então, no caso aqui, nós temos o Pac-Man colidindo com uma parede e ele está parado nessa posição. A próxima função é a função Turning Corner, que funciona tanto para o Pac-Man quanto para o fantasma também. Então, tanto o Pac-Man quanto o fantasma, ele tem uma próxima direção a ser seguida, conforme aqui a lógica do jogo, que eu já vou me aprofundar mais na lógica do fantasma. Mas os dois têm essa nova direção a ser seguida, ao chegar em uma esquina ou no final de um corredor. E focando aqui no Pac-Man, então a próxima movimentação do Pac-Man poderia ser para cima, mas enquanto ele está no corredor que não tem um caminho livre para cima, ele vai seguir para a direita. E essa função, ela vai ficar checando a cada frame do jogo se existe um caminho livre para ele seguir para a próxima direção. Então, quando o Pac-Man chegar no final do corredor e tiver a possibilidade dele seguir para cima, esse caminho vai ser liberado para ele e a nova direção que ele vai seguir vai ser para cima. Então há uma troca aqui da Next Direction para a direção atual, que ocorre aqui no último if dessa função. E todo o resto da função é uma verificação ali se ele colidiu com uma parede ou se o caminho estava livre. A próxima função é uma função exclusiva do Pac-Man. Então aqui a função é a função Collect Dots, e essa função ela coleta os pontos do jogo se o Pac-Man estiver em cima deles. Então é uma função bem simples que também faz uma varredura pelo mapa do nosso jogo e verifica se ele está em cima de um ponto ou não. Se ele estiver em cima do ponto pequeno, vai ser acrescentado 1 ponto para o placar do jogo, e se ele estiver em cima do ponto grande, vai ser acrescentado 5 pontos para o placar do jogo. A próxima função é a função Pac-Man Tunnel, que é uma função que vai fazer a conexão de um túnel com um outro. Então, se o Pac-Man seguir para a direita no túnel, ele vai aparecer no túnel da esquerda. E vice-versa. Se ele estiver indo para a esquerda no túnel, ele vai aparecer no túnel da direita. Que é basicamente saber ali se o Pac-Man saiu da tela do jogo. Se ele saiu da tela do jogo, então quer dizer que ele alcançou o final de um desses túneis. E ele, nesse caso, precisa ser reposicionado no outro lado do túnel. A próxima função é a função Player, que é a função que vai fazer a animação do Pac-Man na movimentação dele e também quando o Pac-Man é capturado. Então eu coloquei aqui as sprites que são utilizadas para o Pac-Man, e aqui também eu mostro como que a gente muda essas sprites dentro do jogo. Então a mudança dessas sprites no jogo acontece verificando ali a progressão da variável Sprite Frame. A variável Sprite Frame, só lembrando aqui, varia entre 0 e 60, que é a posição de cada frame no jogo. Então, como o jogo tem 60 frames por segundo, esse sprite frame ele segue um ciclo de 0 a 60 a cada segundo, e isso vai determinar aqui quanto tempo cada sprite vai ficar na tela do nosso jogo. Então, aqui, os primeiros 6 frames do nosso jogo vão ficar a primeira imagem do Pac-Man, que seria essa imagem aqui. Depois a gente vai mostrar a próxima sprite do Pac-Man, que seria essa terceira imagem, até o sprite frame ser menor ou igual a 10. E assim a gente segue fazendo a animação da abertura e fechamento da boca do Pac-Man enquanto ele se movimenta. Então, esse primeiro if, ele é a animação da captura do Pac-Man. Então, aqui nós temos aqui o Pac-Man sumindo da tela quando ele é capturado. E o else, que é a continuação desse primeiro if, é a movimentação normal do Pac-Man. A próxima função é bem parecida com a função anterior, só que é a animação das sprites do fantasma no jogo. E aqui a gente tem a mesma lógica. Então, a sprite do fantasma, ela varia entre 2 sprites, e isso acontece 4 vezes por segundo. Então, o fantasma vermelho, ele fica variando aqui entre essas 2 sprites, e também isso acontece da mesma forma quando o fantasma está no modo inofensivo. E é basicamente isso que essa função faz no jogo. Ela fica alternando ali os sprites dos fantasmas conforme a variável sprite frame. A próxima função é a função Random Direction for Ghost, que é uma
função ali que determina uma direção aleatória para o fantasma, então essa função é uma direção aleatória mesmo, ele pode seguir para qualquer direção. Nós temos outras funções que têm uma direção mais inteligente para o fantasma, mas essa, a princípio, é só para dar um pontapé na movimentação do fantasma. Então essa função faz basicamente isso. A próxima função é a função Random Next Direction for Ghost, que é uma função um pouco mais esperta para a movimentação do fantasma. Então a movimentação do fantasma, nesse caso, estaria indo para a direita, e essa função vai escolher uma direção aleatória para as laterais dessa direção. Então, se o fantasma está indo para a direita, a direção aleatória a ser seguida vai ser para cima ou para baixo. E essa função é utilizada quando o Pac-Man está fora do alcance de visão do fantasma e ele precisa vasculhar o labirinto aleatoriamente. A próxima função é a função Distance Ghost to Pac-Man. Então essa função ela calcula a distância entre o Pac-Man e o fantasma, calculando do centro das sprites de cada um. Então essa distância é calculada do centro do Pac-Man até o centro do fantasma. E aqui é basicamente um cálculo da fórmula do Pitágoras sendo utilizado aqui para calcular essa distância. A próxima função é a função Direction Ghost to Pac-Man, e essa função é uma função mais inteligente também, porque quando o Pac-Man está dentro do range do fantasma, que seria esse círculo vermelho que está aparecendo aqui na tela, então se o Pac-Man estiver dentro desse círculo, quer dizer que o fantasma que está no centro desse círculo vai executar essa função. E o que essa função faz? Então, essa função vai fazer com que o fantasma siga em direção ao Pac-Man, mas essa direção ela é calculada de forma esperta porque ela também verifica aqui a direção que o fantasma está indo. Então, olhando aqui para o fantasma laranja da imagem, ele está seguindo para cima e a direção que o Pac-Man está para a esquerda. Então, ao chegar no final desse corredor, ele precisa seguir para a esquerda para conseguir alcançar o Pac-Man. E é isso que essa função vai determinar aqui. Ele vai dizer qual direção o fantasma tem que seguir ao chegar no final de um corredor. A próxima função é bem parecida com a função anterior, que é a função Direction Harmless Ghost to Pac-Man, que é basicamente uma cópia da função anterior, só que agora invertendo os valores da direção que o fantasma tem que seguir quando chegar no final de um corredor. Isso acontece porque nesse momento o fantasma precisa fugir do Pac-Man porque ele pode ser capturado pelo Pac-Man. Então, a única mudança que aconteceu nessa função foi alterar os valores da direção que o fantasma tem que seguir. E até que é uma saída bem inteligente para fazer com que o fantasma fuja do Pac-Man. É basicamente inverter a função anterior. A próxima função é a função New Random Direction for Ghost, que é parecida com uma função que a gente já viu aqui, mas ela é utilizada ao ter a possibilidade de virar na direção Next Direction. E também foi uma função que eu utilizei aqui para corrigir alguns bugs no jogo. Então essa função é parecida com uma função anterior que a gente já viu, só que tem uma inteligência maior para corrigir certas direções erradas do fantasma. E a próxima função é a função Ghost Intelligence, que é uma função que aglutina todas as outras funções de direção do fantasma, e a inteligência do fantasma seguir em direção ao Pac-Man ou fugir do Pac-Man está toda resumida aqui nessa função. E a primeira coisa que acontece aqui nessa função é a verificação aqui da distância do Pac-Man e do fantasma. Se essa distância for menor do que 10 vezes a escala do jogo, que é exatamente o círculo vermelho que está desenhado aqui na tela, então existe um comportamento específico para o fantasma, e ele vai perseguir ou fugir do Pac-Man conforme a variável Harmless Ghost Mode. E caso o Pac-Man esteja fora dessa distância de visão do fantasma, então o fantasma ele vai seguir um caminho aleatório no labirinto, com o intuito aqui de encontrar o Pac-Man de uma forma randômica. A próxima função é uma função aqui que parece comprida, mas ela é bem curta. Eu só escrevi dessa forma para poder caber no slide de uma forma legível. Então aqui a gente está chamando a função anterior que a gente viu no slide anterior para cada fantasma assim que ele sai da casa dos fantasmas. Então essa função Ghost ela chama a inteligência do fantasma para poder funcionar dentro do jogo. E é basicamente isso que acontece nessa função. A gente só utiliza a função anterior para poder dar uma direção para cada um dos fantasmas. A próxima função é a função Moving Ghost into the Game. Então, no início do jogo, os fantasmas estão dentro
da Casa dos Fantasmas aqui no centro do labirinto. Então, a cada segundo, a gente libera um fantasma dentro do jogo. E isso acontece aqui nessa função. Então, primeiro a gente libera o fantasma azul, depois o laranja, depois o rosa, depois o vermelho. E é bem isso que essa função faz. Ela coloca o fantasma em jogo no labirinto do Pac-Man. A próxima função é a função Ghost Manager, que é uma função aqui que eu utilizo para renderizar o fantasma e também para mover o fantasma para dentro do jogo. Então, o primeiro if dessa função, ele determina aqui o tempo de não agressividade do fantasma, e esse tempo aqui ele está setado em 16 segundos. Então, ao Pac-Man coletar um ponto grande no labirinto, os fantasmas ficam inofensivos por 16 segundos, a menos que o Pac-Man capture um fantasma nesse espaço de tempo. Aí o fantasma ele volta pro jogo normalmente. O próximo if dessa função é basicamente renderizar o sprite do fantasma no jogo, e o último if dessa função é uma lógica aqui de soltar os fantasmas no jogo a cada 1 segundo, enquanto eles estão aqui dentro da casa dos fantasmas. A próxima função é a função Ghost and Pac-Man Collider. Então essa função é a função que vai determinar ali quando um fantasma colidiu com o Pac-Man, e essa função é utilizada tanto no modo do fantasma inofensivo quanto no fantasma em perseguição ao Pac-Man. E quando houver uma distância mínima entre o centro do Pac-Man e o centro do fantasma, a gente vai retornar aqui que o fantasma colidiu com o Pac-Man ou vice-versa. Olhando para dentro dessa função, a gente vai fazer uma checagem entre cada fantasma, e dentro de cada fantasma a gente verifica aqui se esse fantasma ele está no modo Harmless Mode, que seria o modo inofensivo. Se ele estiver no modo inofensivo, quer dizer que o Pac-Man capturou o fantasma. Se ele não estiver nesse modo, quer dizer que o fantasma capturou o Pac-Man. E isso acontece para os 4 fantasmas. A próxima função é uma função bem simples, que é a função Restart. Então a função Restart é quando a gente aperta a tecla R do teclado, e o que essa função faz é resetar algumas variáveis para a gente poder ter um jogo novo, para a gente poder iniciar novamente a partida. A próxima função é a função Restart Ghost Collision, que é quando a gente precisa resetar o jogo quando o fantasma captura o Pac-Man. Então quando isso acontece, o Pac-Man ele tem uma animação em que ele some e ele precisa ser reposicionado no centro do labirinto, e isso também acontece para os fantasmas. Os fantasmas precisam voltar para dentro da casa dos fantasmas, além de também resetar algumas outras variáveis, como por exemplo a variável Harmless Mode, que é o modo inofensivo dos fantasmas. A próxima função é a função Collect All Dots, que é uma função que fica rodando a todo momento ali no jogo, verificando se o Pac-Man já coletou todos os pontos do labirinto. Se isso acontecer, então ele vai resetar as variáveis do jogo para poder iniciar um labirinto com todos os pontos completos para ser coletados novamente. Então ele faz isso em um loop dentro da variável selfMap, e quando esse count aqui do loop for igual a 0, quer dizer que ele não encontrou nenhum ponto para ser coletado dentro do labirinto, indicando que essa função precisa restartar algumas variáveis do jogo para poder ser iniciado uma nova fase do jogo. E a próxima função é a função Scoreboard, que é a função que desenha aqui a pontuação do nosso jogo e também a quantidade de vidas que a gente tem do Pac-Man dentro da partida. Aqui o que acontece é que a gente escreve esses textos nas 2 primeiras linhas e depois tem uma série de cálculos para poder posicionar esses textos nesse quadrado aqui debaixo da tela do nosso jogo. E aqui uma lógica que existe dentro dessa função é que quando a quantidade de vidas do fantasma for igual a -1, que é quando o fantasma utiliza a última vida dele, então a gente precisa mostrar a tela de Game Over no nosso jogo. E esse texto Game Over aparece dentro da casa dos fantasmas, logo aqui no centro da tela. Bom, pessoal, aqui é só um lembrete do repositório do meu GitHub. Hoje o repositório está com 12 estrelas. Se você quiser dar uma estrela pro repositório do canal, eu ficaria bem feliz. Uma coisa que eu quero alcançar é o badge aqui de 16 estrelas pro repositório. Então é esse primeiro badge aqui do GitHub, que é um achievement que você alcança dentro do GitHub. Então faltam 4 estrelas para alcançar esse badge. E eu ficaria bem feliz de ter esse achievement aqui na minha conta do GitHub. Então, se vocês puderem me ajudar com isso, eu agradeço. Bom, pessoal, e para esse vídeo era isso. Se vocês gostaram do vídeo e tiverem ideias de novos jogos pro canal, vocês podem deixar aqui no comentário, que com certeza eu vou estar lendo e comentando no comentário de vocês. Se vocês curtiram o tutorial, não esqueçam de dar o seu joinha. Para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.